né, que decorreu dessa. O relato que a Suzana me mandou foi desse processo de aceitação. Então, o relato dela fala de todas as coisas que ela aceitou após esse processo de luto. E após a Maria Flor virar luz, né? E o que a gente vai trazer hoje, né, Suzala, é justamente o direito dessa pessoa continuar a existir, desse filho. E eu acho que tem outras pessoas que devem estar entrando aí, que não é perda materna, mas que é uma perda Sim. física de alguém. E eu acho que é isso que a gente vai deixar bem claro. Que a pessoa não precisa ir embora, que a pessoa pode continuar por aqui. E eu acho que é esse o caminho de hoje. O processo de aceitação, eu acho que foi muito bonito. Tudo que você colocou lá, que você aceitou após esse processo de luto, que você aprendeu a aceitar. E aí eu acho que é bacana, né? Partindo de tudo, eu li muito, li a sua página inteira. E eu gostaria que você começasse dizendo... vamos começar dizendo... eu vou fazer umas perguntas iniciais. Se alguém quiser ir colocando pergunta, enquanto a Suzala estiver falando, eu vou anotar para a gente responder no final, tá bom? Fiquem super à vontade. O que eu vou começar, Suzala, é que você conte para a gente sobre essa perda. Como é que isso Sim. aconteceu? Desde o momento que Bem, vocês sonharam com a Maria Flor. bem, a gente engravidou em maio de 2018, né? Assim, a gente descobriu a nossa gestação. Foi uma gravidez muito desejada por mim e pelo pai do meu bebê, meu marido. E, assim, pela família toda, né? Foi uma gestação muito tranquila, foi um 2018, assim, de muita expectativa. Maria Flor, ela veio, assim, no momento onde eu e o pai dela, nós estávamos, assim, esperando, né? Naquele momento mesmo de espera. Tive uma gravidez ótima, sem nenhuma intercorrência, né? Na época eu tinha 34 anos, fiz 35 no decorrer da gestação, até que no dia 14 de dezembro eu acordei pela manhã e eu senti que ela não estava mexendo. Nesse dia coincidiu que eu teria uma ultrassom, né? Nesse dia a gente iria fazer uma ultrassom já para os preparativos finais mesmo, né? Eu tinha uma doula, eu queria parto humanizado, né? Aquela coisa toda. Daí, quando a gente chegou lá, minha médica me liga, porque ela precisava viajar, então ela disse que ela só iria me atender quando eu cheguei lá. Ela falou assim, quando ela colocou, né, o aparelho de ultrassom, ela falou assim, infelizmente não tem batimento. E aí, naquele momento, eu me senti assim, é como se eu tivesse caído no abismo, assim. O sentimento é justamente esse. Você sai de um lugar e você cai. E foi assim que eu tive essa notícia. E daí a gente começou, então, os preparativos para esse parto, né? E aquele primeiro momento é aquela agonia, aquele tanto de coisa, aquelas questões relacionadas à burocracia e tudo mais. E o nosso luto mesmo, ele começa a se delinear ali, naquele momento, quando você ouve, e aí eu ouço muito as meninas falando, né, no grupo e no Instagram, as palavras que a gente nunca vai esquecer. Desculpe, mas não tem batimentos, né? E aí, então, a partir daí, a partir do dia 14, começa eu costumo chamar de jornada, né? A jornada do luto, né? É como se a gente atravessasse desertos, né? Então, no primeiro momento foi, por quê? Né? Como que eu tô com 34,5, quase 35 semanas de gestação e meu bebê morre? Como assim, gente? Que estatística é essa? Eu tô dentro de quê? Né? Por quê? Foi o nosso primeiro questionamento. Meu marido, ele acabou se faltando muito para mim naquele momento, né? Porque eu precisava fazer um parto, eu precisava dar conta do pós-parto e eu sou muito questionadora, muito, então eu queria saber qual era o motivo.
na minha cabeça eu falava assim, nossa, eu preciso saber disso para eu conseguir ficar um pouco mais em paz. E a primeira semana após a perda dessa filha, foi uma semana que eu passava noites na internet. Noites. Eu não conseguia dormir e eu passava noites procurando o que é que um bebê, por que que o meu bebê morreu? É a primeira pergunta que a gente faz. A segunda pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Porque assim, o luto, ele vem acompanhado sempre com a sensação de culpa. Sempre. Sabe? Eu acho que em todos os relatos que eu vi até hoje das meninas, né? A Milene está falando aqui, Nossas Noites em Claro, né? Que foi logo depois, acho que terceiro dia que eu tinha perdido a Maria Flor, eu conheci a Milene, que é uma amiga, sim, que a gente já se conheceu pessoalmente e que eu levo no coração, minha companheira de jornada. E a gente falava sempre o que foi que aconteceu. E aí sim, Teresa, aí sim começa essa jornada do luto. E é uma jornada longa, dolorosa, não linear. Ela tem altos e baixos, né? Então, para resumir, minha história foi essa, né? Da gestação da Maria Flor. Suzana, eu acho que até perguntaram aí, né? Não sei se como ela disse, colocaram, começa desde o hospital. Começa desde o hospital. E se você tentou achar um culpado ou um motivo, eu acho que de alguma forma você falou sobre isso. Você quer falar um pouquinho mais sobre. Porque essas perguntas elas começam a vir muito, né? É assim, eu acho que a primeira coisa a gente fala, poxa, o que foi que eu fiz de errado? Né? O que foi que eu fiz? Por que que meu bebê ele estava bem e ele não está mais? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu comi alguma coisa? Será que isso vai passar na cabeça da gente? No meu caso, eu fiquei pensando sobre isso e eu fui procurar. Né? Eu passava noites na internet, pesquisava, pesquisava, pesquisava e achei lá possível causa tal, tal. Então, logo depois eu tive outra intercorrência por conta do parto. Eu vim para casa 2 dias depois e depois tive que voltar para o hospital por conta de uma suspeita de trombose. Então, assim, foi tudo misturado, tudo misturado. No hospital mesmo, a minha médica, ela já teve, assim, um insight, né? Ela falou assim, a gente vai fazer os exames de trombofilia, porque pode ser que a gente vai seguir por essa linha. Mas, assim, o sentimento de culpa, eu acho que é algo que a gente mais carrega nesse primeiro momento. Uhum. Eu vejo por aí, baseado em tudo que eu vejo por aí nos grupos e também nos stories, as meninas me mandam mensagem por direct, o que é mais difícil de lidar no primeiro momento é a culpa. Eu acho Porque essa culpa, ela te faz paralisar, né? E ela sai de você e vai para os seus outros relacionamentos. Ou seja, por que que eu vou ao cinema com meu marido? Meu filho morreu, né? Por que que eu vou me divertir, né? Sim. Então, por que que eu vou viajar, né? Meu filho morreu. Por que que eu estou fazendo num bar? Meu filho morreu. Então, essa culpa, primeiro é a culpa de você achar que você tem algo a ver, né, com a perda do seu bebê, e depois a culpa de se recuperar. A culpa, ela tem muitas faces, sabe? Ela vai se mudando. É verdade. E ela vai se. Então, são dois sentimentos de culpa distintos até, né? E que está presente em qualquer luto. À medida que você foi falando, sabe, Suzana, eu fiquei me lembrando da Karina. A Karina Fukumitsu, ela trabalha com suicídio. Ela é suicidologista. Sim.
E ela fala que sempre que a gente sente culpa, a gente tem que pensar que a culpa implica uma dívida. E que aí a gente tem que pensar, mas o que é que eu estou devendo? Será mesmo que eu estou devendo alguma coisa? E Exato. O que foi pensando, que eu fiz? isso, pensando principalmente, eu tô ali, como você falou, eu tô aqui no bar, mas o que eu tô fazendo num bar se o meu filho morreu? E uma pergunta que eu sempre fazia para as Desse jeito. pessoas que eu atendia, Suzala, era a seguinte: por que você tá no bar? Não, eu tô no bar porque o meu bebê não tá, porque se o meu bebê tivesse comigo, eu estaria em casa. Eu falei, por que você não tá em casa com o seu bebê? Porque ele não tá. Então, quer dizer, eu não tive uma escolha. Eu tô no bar justamente porque eu não tive uma escolha. Porque eu escolheria estar em É casa com isso, ele, né? E é claro. muito bacana você estar falando disso. Quando você chega em casa, que você tem essa notícia, eu acho que em qualquer luto, né? Por isso que eu falei, eu acho que as pessoas podem estender isso para qualquer luto. Um dos seus posts me chama muita atenção, que você fala do quarto, né? Você fala do quarto, das coisinhas da Maria Flor. Me fala um pouco como é que foi isso, chegar em casa e a gente se deparar, né? Independente de quem a gente perdeu, com as coisas da pessoa que foi embora ou que não chegou, Nossa, né? é algo que, assim, eu estava comentando isso com meu marido essa semana mesmo. Eu ainda não consegui me desfazer dos vestidos da Maria Flor, né? Dos vestidos, dos laços de cabelo. Então, ela tinha. Minhas amigas acabaram dando muitos laços e tal, e eu não consegui me desfazer disso. Então, assim, o quarto dela estava pronto, só faltava ela, né? E a gente chegar em casa e a gente vê aquilo, no primeiro momento, a minha família fechou, né, o quarto, a gente chegou em casa e o quarto estava trancado. E primeiro a gente nem veio para casa, foi para casa de minha mãe. E quando a gente voltou para casa, eu fiquei uma semana olhando para a porta do quarto. Era como se a chave, se eu encontrasse a chave, se eu entrasse nesse quarto, meu coração ia, sabe, sei lá, acho que ele iria explodir. Eu acho que eu pensava dessa maneira. Então, minha filha, ela não foi para casa, mas a casa é dela, né? E aí, como que eu vou ter? Como que eu vou voltar para aquele lugar com o quarto da minha filha e sem ela? Era o meu pensamento. Aí eu pensava muito sobre isso. E eu entrei no quarto acho que uns 15 dias, não me lembro, uns 15 dias depois, assim. E eu olhava para aquele berço, né? E eu falava, nossa, quem deveria estar aqui era minha filha. Eu falo muito, muito nos grupos sobre isso. As meninas, elas ficam, assim, muito sentidas com relação às coisas do bebê. Eu falo, gente, façam o que vocês quiserem. Se quiserem doar tudo, doem. Se quiserem vender, vendam. Se quiser permanecer, permaneça. Não, a gente não pode ficar se forçando a fazer algo, né? Porque minha tia disse que é ruim ficar com as coisas do bebê. Porque é sempre assim, sempre alguém que dá um palpite de fora, né? Então, assim, algumas coisas a gente se desfez. Meu marido deu de presente o berço. Outras coisas a gente resolveu não se desfazer, né? Então, as coisas dela, então ela tinha muitas bonecas de pano, né? Meu marido gosta muito desse tipo de artesanato, então ela tinha algumas bonecas de pano, e a gente decidiu que as bonecas de pano iam ficar aqui, e estão aqui do lado, enfeitando nossa casa também. Então, nossa filha, ela existe, né? Ela existe. Então, eu costumo falar muito isso. Falo, gente, a gente não pode comemorar a vida dos filhos da gente, mas a gente pode comemorar a existência dos filhos da gente. Porque nossos filhos existem. E eles existem tanto que hoje, desde 14 de dezembro de 2018 para cá, a minha vida ela tem um outro sentido, né? Um outro significado, porque minha filha existe, embora ela não esteja presente. Né?
E se ela não existisse, Maria Flor, a Maria Flor não existisse, ô Suzala, você estaria negando a passagem dela na tua vida, essa parte da sua história. Você sempre vai ter a Sim, Suzala, que esperou a Maria Flor e que ela chegou de outro jeito. Mas ela vai sim, continuar chegando para sempre, não tem como. E aí até colocaram aí dos aniversários, né? Você sempre vai lembrar quando ela estaria fazendo 1 ano, quando ela estaria fazendo 2, 3. E eu já vi pessoas dizendo, olha, eu lembro, hoje meu filho faria 40 anos, eu pedi ele bebê, e eu, a cada ano, eu sei o aniversário que ele está fazendo. Como isso não é sim. possível não lembrar, não é isso? Eu tenho uma prima, Teresa, que é uma prima que me ajudou muito. Essa prima, ela teve um bebê e esse bebê faria 18 anos esse ano. E esse bebê faleceu com 8 meses, tinha uma cardiopatia e faleceu e tal. E essa prima falou assim pra mim, olha, meu filho nasceu junto com outro bebê. E hoje a menina tem 18 anos. Aí ela falou assim, e essa menina estava indo para a faculdade. Aí ela falou assim, e eu passei o dia chorando porque pensei, poxa, meu filho deveria estar indo para a faculdade também. Então, assim, não, a gente sabe que o restante do mundo esquece, porque as pessoas esquecem porque elas não veem. Assim, elas não estão convivendo. Mas, assim, os pais, a família mais. Assim, eu vejo as meninas muito chateadas às vezes, porque os avós, por exemplo, não falam sobre, né, o filho. E eu sempre, antes, eu achava também que era meu papel disseminar a existência da minha filha no mundo, sabe? Uhum. A memória. E hoje eu percebo que o mais importante de tudo é a memória dela aqui, no coração da gente, na nossa casa, sabe? Então, assim, o que é importante para mim hoje? É importante que eu e meu marido, né, e minha família próxima, né, valide a existência da nossa filha. Porque a gente pode ter outros filhos, mas Maria Flor sempre vai ser a primeira filha da gente. Porque não existe ex-mãe nem ex-pai, né? Então, assim, uma vez mãe, e a maternidade nasce do desejo, né? Se você tá lá vendo positivo, e esse positivo te diz que nesse momento você é mãe e você se sente mãe, pronto. É mãe para a eternidade. E eu falo muito também nos grupos, eu falo, gente, a gente pode ter 10 filhos, mas uma mãe nunca vai esquecer do ausente, né? É, Eu vejo, eu acho que assim, vejo sabe, né, pegando um link no que você está falando mesmo, tanto das coisas, né? Acho que a Amanda colocou aí. Eu doei, vendi, quebrei, rasguei e guardei. Tá tudo certo. Ela fez tudo que ela podia certo, fazer. Ela fragmentou faz isso em todos os espaços possíveis. Tamanha era a dor. Então, eu dei, eu quebrei, eu rasguei, eu fiz tudo que eu podia para dar conta disso que eu estava sentindo. E aí, isso. dessa existência, né? Vamos falar especificamente, vamos falar da Maria Flor servindo para qualquer pessoa. Gente, não interessa se é marido, se é filho, se é vô, se é vó, irmão, né? Amigo. Essa existência da pessoa que morre fisicamente, nem sempre as pessoas dão conta. Tem um jeito que é delas de lidar com a morte, tem um tempo que elas colocam porque não passaram por aquela perda. Então, elas acreditam que um tempo falando tá bom e chega, porque a Sim, maneira que elas se aproximam do assunto não tem nada a ver com você, tem a ver. Isso é muito importante as pessoas terem em mente. Quando eu evito que alguém me fale do morto, porque a minha casa, se você chegar, ali onde a gente come, tem um quadro enorme do meu avô pintado. Aqui tá cheio de fotos de mortos. Então, assim, tá tudo bem, né? Atrás de mim tá meu bisavô e minha bisavó. Então, para mim tá tudo bem. Mas tem gente que não dá conta, que não quer mexer nas coisas, que quer que o assunto sim, repouse. Então, é importante a gente sempre ter em mente que quando alguém não quer falar no assunto, não tem a ver com a gente, tem a ver com a maneira como aquela pessoa lida com a questão da isso. morte. E para a mãe é muito difícil, eu sempre repito essa fala que eu vou dizer agora, eu sempre repito isso. O meu filho está aqui, está comigo, ou está em São Paulo, e eu falo dele, sabendo que eu vou vê-lo. Como é que uma mãe
que não vai mais ver um filho tem que parar de falar nele. Se nós que estamos com ele ao nosso lado, falamos nele, né? Então, assim, é o que eu sempre digo para minha cunhada, né? Que a perda da gente mais jovem foi a Anne. Então, eu fala sempre da Anne, sempre que você quiser, todos os aniversários eu digo, tô aqui, vamos falar Sim. sempre, porque a pessoa pode existir. Para mim, tá tudo bem existir. Você teve essa vivência, né? De algumas pessoas falarem, evitarem mesmo o assunto. Nossa, demais. Isso. Você foi percebendo que isso não tinha nada a ver com você e sim com o outro? Como é que foi isso? Sim, sim. Comigo, assim, a minha família próxima, e eu sempre falo, gente, da necessidade da gente se sentir apoiada, sabe? A rede de apoio foi o que me fez realmente sair desse lugar, né? Eu tenho um marido muito participativo que sofreu, assim, absurdamente um luto não validado, porque o luto do homem é outra coisa que Outro não se luto não fala, reconhecido, isso mesmo. outro luto não reconhecido, né? Ah, porque é o pai, parece que a mãe sente mais, assim, teoricamente a sociedade ela diz isso, o que não necessariamente pode ser, a gente pode tomar como verdade. Eu não tomo isso como verdade. A minha família próxima também, como rede de apoio, minha irmã, minha mãe, o meu cunhado, minha sobrinha, né? Minha família nuclear é muito pequena, mas meus amigos que estavam junto comigo nesse momento, e eu tive acompanhamento psiquiátrico, tive acompanhamento psicológico, né? Então, assim, eu tive essa rede de apoio que meio que supriu essas questões, né? E o fato de suprir essas questões fez com que eu me colocasse em situação de não sofrer diante do silêncio dos outros. Especificamente, teve uma pessoa que convivia comigo nesse momento aí de gestação, uma pessoa muito próxima, né, que era uma pessoa de trabalho, e essa pessoa, ela parou, assim, a gente trabalhava muito junto e ela simplesmente parou de falar comigo. Ela ficou 5 meses sem falar comigo. Assim. Porque não sabia o que E os dizer. 5 meses, oi? Ela não sabia como entrar em contato novamente com você após a perda. Não, não sabia. Então, assim, o que é que aconteceu? Ela desapareceu e eu ficava, gente, por quê? O que foi que eu fiz? Olha, a culpa. Uhum. O que foi que eu fiz, né? Será que ela tá com medo de falar tal coisa? E aí o tempo foi passando e tal. Quando eu voltei a trabalhar, ela ainda assim ela se manteve distante e meses depois, eu acho que isso tem 3, 4 meses, ela me pediu desculpa por isso. Ah, eu não sabia o que dizer. Foi isso que ela disse. E eu, né, fiquei, nossa, foi algo que na época me magoou. A única pessoa assim que eu senti mesmo, sabe, esse afastamento foi ela. Meus outros amigos todos estiveram muito comigo. Nossa, muito, muito. O que eu acho que E já é isso daí especial, foi viu? essencial. Já é muito especial, porque assim, não é ocorrência comum, inclusive no meio familiar, né? Como o André apareceu ali agora. André, eu falei que eu estava dedicando para o Miguel, né? Essa live, para você e para Camila, para o Miguel, que o Miguel foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de perda. Às vezes nem a família fala, nem a família autoriza falar de Sim, quem se foi. E não é que não autoriza, por isso que é o que eu tô falando, exatamente. Você teve pessoas, essa pessoa que ficou 5 meses sem falar com você, claramente era uma questão da maneira dela lidar, por isso ela estava se desculpando. Era uma questão dela e não sua. sim, Fora isso, é o que você falou lá no início, né? É muito importante. Onde está o vazio? Né? Eu digo isso quando um homem perde a esposa e os filhos têm, sei lá, ele tem 3 filhos, os filhos são casados, ele perdeu a esposa ou a esposa perdeu o marido,
O vazio é onde ele acordava. Tem outros vazios junto desses filhos casados? Tem, mas muito diferente. Não vai mexer com a rotina deles. Pode mexer com o domingo que ia na casa da mãe, ou à noite quando ligava. Essa pessoa, ela vai levantar e dormir, lembrando que ali está um espaço vago. Isso muda tudo. Que é o caso de vocês. Estava o quarto todo montado, tinha uma espera, tinha um sonho, né? E que as pessoas às vezes acham que porque a Maria Flor não transitou naquela casa, que o espaço vago é menor. Não é, né? A casa estava esperando a Maria Flor, é a casa da Maria Flor, né? Tudo ali já estava mostrando a Maria Flor. Então, eu acho que é muito importante, pegando a sua fala, a gente percebendo quem aguenta e respeitar, porque Quem não tem a aguenta? ver com você, não tinha a ver com você. A gente, essa pessoa aguenta falar? Com ela eu vou falar. Porque são as limitações de cada um, não tem a ver com você, né, Suzala? Sim, Não é? sim, eu consigo entender super isso. Hoje eu consigo entender. Depois de um ano, quase um ano e meio, eu consigo compreender isso. Mas antes eu achava que isso daí era algo relacionado a mim. E até compreender isso demorou um pouco, né? Demorou um pouco. Quanto aos vazios que você falou, eu sempre falo, né, que o vazio que um filho deixa preenche muito espaço, né? Preenche muitos espaços. Muito bonito. E assim, esses vazios, eles vão se perpetuando. É o vazio de você não levar para a escola, é o vazio de você não levar ao pediatra, é o vazio de você não acordar de manhã, de você olhar para o seu filho, né? E não tem um dia, Teresa, que eu acorde e meu primeiro pensamento sempre é minha filha. E eu penso, nossa, como que ela estaria? Né? O que é que ela estaria fazendo? Né? Como seria ela fisicamente? Ela seria mais parecida comigo? Seria mais parecida com o pai dela? Como seria a personalidade dela? Então, esses vazios, eles vão existir. Eu não gosto muito da palavra superação, sabe? Eu não gosto muito. Porque eu acho que determinadas coisas a gente não supera, sabe? A gente aprende a conviver com isso. Eu não acho, sinceramente, que eu vou superar a falta da minha filha. Eu acredito que eu vá convivendo com isso diariamente e procurando também por ela ser uma pessoa melhor diante desse luto, É, né? Porque assim, a Maria Helena Franco, que é referência em luto, ela inclusive fala que a gente não fala superar mesmo. Porque superar dá a impressão que você está pulando um obstáculo. E é o contrário. Essa travessia do luto, ela é vivida a cada milímetro. Então, assim, você vivencia um processo de luto, né? Você não supera, você vivencia, você passa por aquilo, você vivencio. atravessa, né? Você para às vezes você anda. E aí eu queria falar com você dessa questão do tempo, porque assim, é muito claro que não há tempo para o luto. No entanto, eu acho que cabe uma ressalva aqui, ela é muito importante. A gente não pode ficar parado só na dor, porque senão a gente pira, a gente fica louco, não é isso? Então, Olhe, assim, você fica na dor, mas aos poucos, e às vezes eu dou uns exemplos assim bobos. Hoje eu estiquei o lençol da minha cama. Então, eu tô no tempo do luto, já passou um ano, mas hoje eu estiquei o lençol da cama. Hoje eu fiz café, senti o cheiro do café. Hoje eu molhei a planta. Isso é vida. É como se eu estivesse indo para a vida e sentindo a dor. Então, eu não tenho um tempo, sim, mas eu não posso ficar só voltado para a dor por muito tempo. Inicialmente, sim. Eu acho que a gente fica só voltado para a dor. Mas à medida que o tempo eu acho. eu queria que você falasse um pouco disso, de como você foi Falo voltando para a sim. vida. Bem, nos primeiros meses, 2 meses, eu era 100% dor, sabe? Eu não, eu parece, e eu acho que eu falo sempre para as meninas, eu falo, ó, quando a gente perde o filho, a gente enlouquece um pouco. Depois a gente volta, né? Porque a gente perde nossa identidade naquele momento. Quem sou eu? Eu estava grávida, mas eu estava grávida, cadê meu filho? Né? Ele não está aqui, mas meu peito pinga leite. Mas cadê meu filho? Né? Então, assim,
Nos 2 primeiros meses, eu estava completamente voltada para essa dor. Completamente. Então, eu só queria ficar quieta no meu canto, eu só queria chorar, eu só queria estar próxima, assim, para mim nada fazia sentido, e eu falo para as meninas muito, eu falo, gente, não fiquem com vergonha de dizer que querem morrer. Porque quando a gente diz que quer morrer, é literalmente que a gente quer morrer mesmo naquele momento, Uhum. né? E quando a gente externa isso, quando a gente fala, então quando eu chegava na terapia e falava assim, Pedro, ó, eu quero morrer, porque eu não quero mais viver, eu não vou viver num mundo onde minha filha não tá. E ele olhava para mim e falava assim, vamos falar sobre isso. Fala mais aí, o que que você acha? E tal. E aí eu falava que eu achava que o mundo não tava, só era bom com ela e tal. Porque naquele momento era isso que eu pensava. Era exatamente isso que eu pensava. E foram passando os dias. E eu falo que o tempo, ele nos ajuda muito, mas a gente também tem que ajudar o tempo. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, né? Muito expansiva. Eu sempre gostei muito de livros, né? Eu sempre gostei muito de arte e tal. E aí eu ficava pensando, nossa, cadê, cadê, cadê eu? Onde que eu estou nesse processo de luto, né? Cadê aquela Suzala que é professora, que é estudante de psicologia, que faz um monte de coisa, que é esposa, que é mãe, que é irmã, que é filha, que é irmã? Cadê? E aí eu comecei, e no Até Sempre Maria Flor, tem essa trajetória inteira, né? Se a gente lê do início, a gente percebe isso. Eu percebi. Hoje eu acordei e decidi que eu vou escovar os dentes, ou que eu vou lavar meu cabelo, Tem isso, tanto que eu pus no né? relato, né, na introdução, que eu achei É, lindo. vamos lá escovar os dentes. Ah, escovava os dentes e tal, lavava o cabelo e tal, e falava, nossa, eu tô de parabéns, porque hoje eu levantei da cama. Parabéns pra mim. Sabe, deixa eu comemorar as pequenas coisas. E foi comemorando as pequenas coisas como se fossem grandes, porque naquele momento ali eram grandes coisas, né? Que eu realmente compreendi que eu poderia sair sim desse luto. Eu precisava viver o luto para não viver de luto para sempre, né? Então eu precisava viver esse luto naquele momento ali. Bonito isso que você falou. Baseado nisso, Viver o luto, não é, viver de luto. de luto, eu preciso viver aquele luto naquele momento. Daí chegou uma hora que eu comecei a caminhar nesse sentido. E a escrita foi o meu a minha, acho que foi o meu minha bússola para voltar a viver. A escrita terapêutica, eu falo direto assim, eu falo, gente, eu acho que se eu não pudesse escrever, eu acho que eu tinha morrido, né? E eu começava a escrever, escrevia no Instagram, escrevia num diário, escrevia nos locais, escrevia em tudo quanto é lugar. E eu pensava, nossa, eu preciso voltar à vida. Mas por que eu preciso voltar à vida? Era a pergunta que eu fazia. Aqueles diálogos internos, né? Ah, mas eu quero morrer porque minha filha não tá aqui. Ah, mas tem meu marido. E meu marido me ama muito. Então eu sou o amor da vida dele. Eu sou o amor da vida da minha irmã. Mas eu tenho minha sobrinha Aurora, que tem 3 anos. E aí? Ela precisa de mim também. A minha mãe também precisa de mim. Meus amigos precisam de mim. Tem escola lá que precisa de mim. Tem meus alunos que precisam de mim. Porque assim, a gente também é o amor da vida de outras pessoas. E a gente não pode perder isso de vista. Eu Só que no acho primeiro momento a gente perde. muito bonito o que você está falando, Suzala. Inclusive, assim, eu sempre lembro de uma coisa que a minha avó disse. A minha avó perdeu uma filha de 8 anos, né? Perdeu tudo que se podia perder. Mas ela dizia assim: sempre que alguém vai embora, a gente tem que lembrar que a gente é responsável pela própria vida. Então, eu também preciso de mim, essa vida é minha, né? E eu acho que é um jeito de honrar a Maria Flor continuar, né? As pessoas que estão ali, né? Como a Camila pôs agora, que um dia o André falou, eu quero minha mulher de volta, porque a mulher some, né? Então, assim, é isso mesmo. Some.
a gente some de todos os lugares, né? Some inclusive de você, né? Porque você falou, eu queria morrer. Então, assim, alimentação, sono, tudo vai para o espaço. Você entra num Eu processo. não me interessava, O que que fez né? você buscar ajuda? Bem, Qual foi a eu medida sou para você entender que precisava? Ou você não bem, eu sou começou? estudante de psicologia, né? Eu sou estudante de psicologia, eu estou no nono semestre. E, assim, eu sempre eu gosto muito de terapia, desde sempre. Eu acho que todo mundo deveria fazer no mundo. Eu acho que o mundo seria melhor, inclusive. Concordo plenamente. É, e eu saí dessa gestação, né? Eu saí disso e eu já fui direto para a terapia. Eu não esperei ficar em. Assim, eu não esperei ter um ponto para que. Ah, eu estou precisando disso. Não. Eu já fui direto, assim. Eu saí, inclusive, meu psicólogo e meus professores da faculdade na época falaram: a gente está à disposição para ir até no hospital, se você quiser, né? E para mim isso foi fundamental, fundamental. O lugar da terapia foi fundamental para mim, sabe? Uhum. Então, assim, são coisas que me fizeram assim viver e ver o mundo de outra maneira. Porque naquele lugar que eu estava na terapia ali, era um lugar que eu falava coisas que eu não poderia falar em casa. Por exemplo, Sim. eu quero morrer. Eu não podia chegar para meu marido e falar assim, olha, eu olhei para aquela caixa de remédio ali e me deu vontade de tomar tudo, porque eu quero morrer. Porque eu sei que ele ia se magoar muito mais com isso, né? E aí, então, ele também estava sofrendo e ele tinha que lidar com essa dor que eu tinha, né? Daí o que foi que aconteceu? Foi esse movimento, né? O movimento de saber que eu precisava dar conta da minha dor sem sobrecarregar o outro, ainda mais, que me fez vir buscar a terapia e buscar essa ajuda e esse caminho de volta. Chegou um momento, Tereza, que eu achava que eu não iria voltar. Eu achava que eu não iria voltar. Eu achava que eu iria ficar naquele lugar. Sim. Porque eu acordava com tanto desespero, eu sentia tanta dor, e minha dor chegava a ser física, E sabe? o luto é físico também. Ele é físico É, também, né? é físico também. E eu falava, nossa, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? E aí eu comecei um movimento no Instagram, e aí eu lembro que eu colocava assim, vamos fazer algo por a gente todo dia. Hoje eu vou caminhar aqui no condomínio, vou caminhar aqui na minha quadra, vou dar a volta na minha quadra. Aí eu dava a volta na quadra, e aí chegava e postava no Instagram. Falava, ó, gente, ó, hoje eu dei a volta na quadra. Nossa, ó. Então, aí eu colocava, gente, faça isso e me marca, pra gente ver o que é que vocês estão fazendo. O seu sucesso E aí logo é assim. aparecia as meninas falando, hoje eu pintei o cabelo. Eu lembro de uma especificamente que ela chegou e postou a unha pintada assim, de vermelho. Ela falou assim: 5 meses depois eu pintei minha unha de vermelho. E a gente comemorava aquilo como se fosse se a gente tivesse ganhado um prêmio, sabe? Você E e isso seu daí fez assim a marido, gente voltasse. o seu marido, como é que foi o processo dele? Porque como o luto do homem fica muito escondido e ele é cobrado, assim, você tem que dar força para sua mulher, você tem que ser forte, como se ele não tivesse perdido um filho. As pessoas É esquecem isso. que é um pai ali também, né? E chamam só o marido. Essa coisa cultural de que o homem tem que suportar tudo. O processo dele foi muito diferente? Bem, o processo, meu marido até escreveu um texto, tem até o texto no Até Sempre, foi o único texto que ele escreveu sobre. Eu vi que ele falou que E, pediu. assim, ele foi muito participativo, assim, na gestação. Era uma gestação que era nossa, a gente caminhou junto nessa gestação. E quando a gente perdeu nossa filha, ele teve que lidar com algumas falas. A fala do pai que, assim, a fala de que o pai tem que dar conta da esposa nesse momento, é ela que está sofrendo,
né, de pessoas próximas chegarem para ele e falar, não chora perto dela, por que você está chorando? Né? Então ele sofreu muito, muito, muito nesse processo. Já é retirado do homem, né, essa questão da fala, de você falar sobre sentimentos, né, porque homem não chora, né? Uhum. E assim, ainda na sociedade está disseminado isso, né, que é algo totalmente adoecedor, né, para esse masculino. E dentro de casa, entre nós dois, é que a gente conseguiu lidar com essas questões relacionadas ao luto, né? Meu marido, ele é diferente de mim em muitos aspectos, então ele é muito fechado, ele é muito, muito na dele, né? Eu sou para fora, né? Expansiva, e ele não, ele é mais para dentro, assim. Logo depois que a gente, assim, uns 3, 4 meses depois, foi quando a gente começou a passear, a fazer planos de viagem, essas coisas. E isso foi muito importante para a gente naquele momento, né? Para a gente novamente se reconectar enquanto casal, porque demora um pouco. Nossa, demorou assim um tempo para que a gente conseguisse dar conta, né? Desse novo, eu digo, dessa nova dinâmica familiar, que é a gente ser família com uma criança, né? Que é estrelinha, né? Com a criança que está no céu. Então, para a gente demorou um pouco. Eu falo seguramente que a gente saiu desse processo muito fortalecido como casal. Embora eu saiba que isso daí não é uma realidade, né? Não é o que a gente vê na maioria dos casos. O que eu vejo nos grupos, né? Os artigos que eu leio. Né? Então, eu acredito que se o pai ele tem aquele lugar de validação da dor, porque não dá para a gente ficar aí tendo um termômetro para saber quem é que está sofrendo mais. Cada um sofre conforme, sei lá, conforme como a vida lhe apresenta. Eu não sei nem se o termo é esse. Mas eu não posso dizer que a dor dele foi menor do que a minha, nem que a dor dele foi maior que a minha. Cada um tem sua dor, né? E cada dor, ela pode e deve ser validada e pode e deve ser acolhida, né? Então, a gente não suprimiu isso aqui dentro de casa, Eu acho que né? A você foi gente abençoada em vários aspectos, né? Nessa rede de apoio familiar, de alguns amigos, do seu marido e você, porque muitos casais acabam, inclusive, se separando após a morte de um filho. E eu acho que esse respeito mútuo, né? Pelo silêncio dele, pela maneira que ele vivia isso, e ele pela sua necessidade de falar, pela maneira que você... Claro, isso é muito saudável, né? Deixa o luto viver ali, né? Não é? E as pessoas se não apoiando. há o que fazer. Não, Eu falo para as meninas muito isso. Falo, gente, ó, vai ter dia que a gente vai estar 100%. Vai ter dia que a gente vai estar 10%. Vai ter dia que a gente está zero, sabe? Então, assim, se tem uma coisa que a gente precisa entender nesse processo de jornada de luto, é que a gente tem que acolher nossos dias, tanto os bons quanto os ruins. Porque, assim, ainda hoje, 1 ano e meio depois, né? Ainda hoje eu me pego, por exemplo, andando na rua e de repente vendo algo que me serve como um gatilho e eu me tornei uma pessoa que chora muito fácil, né? Depois da perda da minha filha. Se eu, todas as vezes que isso acontecer, se eu for me punir, né, diante de algo, né, diante de chorar em público, por exemplo, ou chorar por alguma coisa, né? Se eu for me punir, eu não vou vivenciar esse processo de cura. E esse processo de cura, ele pode levar a vida inteira, né? Então, assim, o seu, eu acho que é o seu quinhão de curas diárias, sabe? Assim, a gente vai buscando diariamente, né? Se curar da dor para que a saudade e o amor tomem conta, né? Desse lugar vazio. Porque a dor, ela vai estar ali. Tem um texto que eu falo assim, a dor, ela é aquela
aquela visita inesperada e folgada. Porque ela chega e ela senta no seu café, na sua mesa de café, ela deita com você na cama, né? Ela vai pro chuveiro, toma banho. Na hora que você está dirigindo, ela tá lá do seu lado, né? E assim, não adianta você fingir que ela não existe, porque ela tá ali. Estão O que é que perguntando você vai fazer diante disso? estão te perguntando Né? agora aí, o luto é para sempre, então? Eu não acho que o luto é para sempre. Eu acho que a saudade, sim, ela é. Eu concordo com você. E assim, outra coisa que eu também acho. Eu acho que eu vou ter dias Triste. onde essa saudade vai falar mais forte, Você vai ter sabe? dias Eu acho que tristes, o luto vou ter, dias vou ter dias tristes. em que a É, saudade vai eu vir acho que eu vou ter investir. esses dias Vamos tristes. pensar que a saudade é uma roupa, tá bom? Você me corrige se eu estiver errada. Eu vou falar que um luto foi bem elaborado, foi bem processado, que eu passei por ele. Quando um dia eu consigo acordar, colocar uma música e lembrar da minha Maria Flor com uma coisa gostosa, boa. E que é saudade como se ela viesse vestida de flores, né? Usando o nome da Maria Flor. Mas que vai ter um dia que essa saudade vai chegar com uma roupa apagada, que essa visita mesmo, ela vem com uma roupagem completamente diferente, não me serve uma refeição, ela me dá no máximo um copo d'água, me deixa com fome, e aí esse dia vai ser mais triste. Sim, Talvez que o tempo passa, a medida certa, a gente possa dizer que sejam as flores no lugar da fome. Maria Flor vem vestida de flor e não de fome, de tristeza, mas tem dia que ela vai chegar assim. vai. Né? Ela vai. Mas eles vão diminuindo. É, eles vão, sim, E eu posso claro. E passar assim, um ano com ela chegando florida e um dia eu acordar e falar, hoje bateu uma tristeza e tá tudo bem. posso, claro. É importante que a gente entenda isso, sabe? É importante que a gente compreenda, porque assim, eu me lembro que era algo que eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber um padrão. Qual era o meu padrão? Eu tinha mais dias, mas no início eu tinha dias horríveis e noites piores ainda. As mães de anjo sabem do que eu tô falando. As noites pra gente, as madrugadas são devastadoras. Devastadoras. Chegou um tempo em que eu tinha metade dos dias bons e metade dos dias ruins. E chegou o tempo que eu tinha mais dias bons e menos dias ruins. É tipo a matemática mesmo, sabe? Uhum. Cada uma de nós tem um processo. Cada uma de nós. Tem gente, e assim, eu vou até aproveitar essa pergunta que você fez da pessoa que falou assim, então luta é para sempre. Eu acredito que existam pessoas que sim. Eu acho que às vezes, sabe, Tereza, a pessoa fica andando em círculo diante desse luto. Eu conheço mães que têm 8, 9 anos, que elas perderam esse filho e elas não saem daquele processo. Mas aí eu faço um porém. Eu acho que nem tudo é sobre o luto. Às vezes a gente tá de luto por outras questões e a gente nem sabe? Quando a gente perde um filho, quando a gente perde alguém que a gente ama, eu acho que o mundo, ele aparece na frente da gente sem cortina, sabe? Caem as máscaras do que a gente acredita muitas vezes. E a gente se depara muito com as sombras da gente. E essas sombras, elas surgem nesse momento aí. E aí a gente vai precisar dar conta. Vai precisar dar conta porque é dessa forma que a gente vai dar um passo para frente. O luto, ele, para mim, ele serviu como forma de autoconhecimento. Para mim. Estou falando de uma experiência pessoal. Para outras pessoas, bem, eu vejo que para muitas também servem. Eu convivo com mulheres diariamente, mulheres espetaculares, né? E que transformaram esse momento num momento pleno de autoconhecimento, de empatia, de amor pelo outro.
E ao mesmo tempo, eu me lembro que eu falava com o Pedro, meu psicólogo, eu falava assim, eu morro de medo de me tornar uma pessoa amargurada. Morro de medo. Eu tenho medo de me tornar uma pessoa que, que não tem mais alegria de viver, sabe? Sei. Eu tinha muito medo disso. Eu acho que Meu que Deus. a Heloísa acabou de falar, a construção do luto, ela realmente veio desde a infância, como eu vou lidando com as primeiras perdas. E aí estão falando aí num luto patológico, a gente nem usa mais esse termo, porque parece que é uma doença, não é? A gente vai falar num luto Sim, complicado. Bom, o luto sim. complicou. Quando que o luto complicou? Exatamente o que a Suzala falou. Bom, passou um ano e eu estou inteiramente voltada para a perda e não consigo ir para minha vida. Pequenas coisas, não consigo sentir prazer em nada, né? Nem no banho, nem na flor que eu vou molhar, nem no cheiro do café, nada. Bom, eu tô voltada inteiramente para a perda à medida que foram passando os meses, eu tenho que pedir ajuda. Não pode ser saudável para mim, né? Não estou nem pensando nas pessoas em volta. A minha vida tem que valer a pena, independente de É, quem estiver, com toda a dor que cabe não estar alguém. E cabe mesmo, né? Qualquer luto. O outro vai embora, eu sempre falo assim, quando o outro vai embora, o que que ele levou? É o que a gente se pergunta logo que perde alguém. Mas à medida que o tempo passa, eu tenho que me perguntar, o outro foi embora, o que que ele me deixou? O que que ele me é isso. deixou? Porque ele sempre me deixa alguma coisa, né? Sei lá, algumas coisas que, às vezes, uma música que eu ouço, falo, nossa, né? Eu vi agora no Dia das Mães, conversei com muitas pessoas, foi muito bonito. Uma das pessoas disse, minha mãe gostava de amarelo, minha mãe não está. Eu enchi a casa de amarelo, né? Que é um jeito dela estar. Então, o que que a mãe deixou para ela? Deixou amor pelo amarelo, isso é dela, ninguém vai tirar. Então, assim, Sim. vão acontecer as coisas que a Suzala falou? Vão. O que que vai acontecer? A gente, principalmente pensando na perda gestacional, a gente não chora só pelo que perdeu, mas pelo que não viveu, né? Pelo, como diz a Gabriela Caselato, pelo futuro interrompido. Então, assim, hoje ele estaria indo na escola, como que seria, sei lá, a primeira vez que ele me chamaria de mamãe, enfim. Os dentinhos nascendo, E né? Eu fico pensando, nossa, e os dentinhos? Se você chegar, assim, a cada mês você projeta, sabe? Assim, você projeta, você fala, nossa, e agora? Como estaria meu filho? Como estaria minha filha agora? Né? Ela estaria sentadinha? Ela estaria, sei lá, falando mamãe? Ela estaria falando papai? Quem ela apareceria? É algo que muitas pessoas elas não conseguem, quando a gente fala das pessoas que se afastam, é uhum, porque muitas não conseguem lidar com isso, né? Os escombros os que uma escombros. perda faz na vida de alguém, E aí, né? vou ter que pôr aqui. Voltou. Não, é a bateria. Quanto tempo a gente tem para ver se eu conecto ou não? Que horas são aí? São, eu não sei, não tô vendo por aqui. Alguém fala a hora aí pra gente? Eu não tô conseguindo ver também. É que eu tô com medo de desligar, porque daí eu ia pôr para conectar. Esperar alguém colocar a hora. Eu acho que assim, sabe? Eu não posso, por mim, ficar voltada só para dor. Porque aí é um escombro também. Eu vou derrubando a minha vida, eu vou derrubando tudo, eu vou adoecendo. Então eu vou tendo outras 7h30. Tá quase acabando. O Instagram deve derrubar e aí qualquer coisa a gente volta só para dar tchau, mas vamos tentar fechar. Eu acho que assim, o que eu gostaria que ficasse, o Instagram derruba com uma hora. O que eu gostaria que ficasse é que assim, eu tenho que olhar para a dor, mas eu não posso viver da dor, ela não pode ser um alimento. Ela não pode me abastecer diariamente.
Eu tenho tempo para o luto? Não, eu não tenho tempo para o luto. Mas eu tenho que voltar para a vida aos poucos. Porque senão alguma coisa está ali pedindo ajuda, que é a minha própria vida, Sim, sim, né? A minha sim. vida das pessoas que eu amo. E aí a gente vai descobrindo caminhos para a dor. Eu acho, falei para a Suzala, que publica um livro, que os escritos dela são muito bonitos, eu acho que a Suzala achou um caminho para a dor. Ela fez um bom uso da dor. Como eu acho que a Camila, com o crochê Mães de Anjo, fez um bom caminho para a dor. Como eu acho que a Raquel, que faz as toquinhas e perdeu a filha com câncer, faz as toquinhas para criança com câncer, também fez um bom uso da dor. Então a gente vai fazendo bons usos da dor. Não deixa ela escolher, ela decidir o que fazer com você. Faça você alguma coisa com ela, né? Eu acho que isso é amor próprio. Eu vou pedir para você fechar, Suzala. Certo. Quando você fala acerca disso, Teresa, e eu sempre eu coloco na minha bio, né? É possível voltar a ser feliz. Esse caminho de volta é um caminho que a gente precisa